E pega fogo, cabaré! Ó, não é uma surpresa pra ninguém, tem muito cineasta grande de Hollywood que tem uma inveja gigante do sucesso do CM, né? Pra esses cineastas, existe cinema e existe filme de super-herói. Quem é que lembra aí daquela polêmica do Martin Scorsese? Lembra? Eu não gosto. Sem não é cinema, lembra disso? Agora foi a vez do Quentin Tarantino criticar o CM. E pra complicar, ninguém menos que o Chris Evans concordou com o Tarantino. Como é que é isso? O cara vai cuspir no prato que comeu, galera. E fica mais complicado ainda porque o Kevin Feige entrou na treta também. Vamos conferir esse fuzuê, fofoca. Eu meto, mas não invento, hein? E se em vez de você caminhar sozinho na luta de fazer seu canal no YouTube crescer, você tivesse acesso direto a mim, a minha equipe, a outros youtubers grandes também, te entregando só o que existe de melhor estratégia de crescimento no YouTube. E é justamente isso que acontece quando você tá dentro do YouTube Club. É uma comunidade para criadores de conteúdo como você, que querem crescer exponencialmente, tá entre os grandes youtubers do país. Lá dentro, a minha equipe e eu, e mais outros youtubers grandes, a gente vai te informar sobre tudo o que tá acontecendo no YouTube e nas redes sociais como um todo também, para você se antecipar as mudanças antes de todo mundo e também pegar os principais hypes assim que eles estiverem acontecendo. E além disso, a gente vai compartilhar as melhores estratégias de crescimento, tanto para canais apresentados quanto para canais backstage, dark, né? Sem você aparecer. E isso sem falar em todas as lives de conteúdos exclusivos para a comunidade que a gente faz durante o ano. Se você tiver interesse em se tornar um sócio da nossa comunidade e crescer teu canal exponencialmente, aperta aqui no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer o Tube Club. Só para você conhecer, ok? Você vai curtir demais. Enes Trunks, Peter aqui. Galera, em 2019, né, o genial Martin Scorsese ele largou a bomba em cima do CM. Eu não vejo esses filmes, eu tentei, sabe? Mas aquilo não é cinema. Honestamente, o mais próximo que eu consigo pensar deles, da forma bem feita como são fabricados, com atores fazendo o melhor que eles podem, dadas as circunstâncias, são parques temáticos. O cara manja e manja muito de cinema, ponto, né? Mas aí ele falou groselha. O Scorsese tacou fogo na internet e aí depois voltou atrás. Porque depois de tomar pedradas tudo quanto é lado da internet, o Scorsese lascou o seguinte, abre aspas, é uma diferente forma de cinema ou uma inteira nova forma de arte. Acalmou a galera por um tempo, né? Agora a polêmica foi reciclada, digamos assim, e voltou. O CM tá atravessando uma fase meio murcha, a gente sabe disso. Tá meio caído, a treta explodiu de novo. Até o Chris Evans concordou. Mas calma, eu acho que você vai concordar também. Ou será que não? Eu tô na dúvida. Não sei, não vi, não conheço. Mas já vai comentando aqui embaixo. Pra você, filmes de super-herói no geral, é sétima arte? É cinema? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Bom, galera, em agosto desse ano, o Quentin Tarantino meteu o dedo na ferida do CM. Tipo, apertou com força, né? Porque o Tarantino ele afirmou que nenhum dos atores de sucesso dos filmes da Marvel conseguiu outro sucesso fora dos filmes da Marvel. Ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, parte da marvelização de Hollywood é que você tem todos esses atores que se tornaram famosos interpretando esses personagens, mas eles não são estrelas de cinema. O Capitão América é a estrela. Meio que passou batida a declaração Tarantino, tipo, ele falou e ficou por isso mesmo, né? Eu nem lembro de ter visto isso em agosto, pra falar a verdade, tipo, eu tô sabendo isso agora. Mas aí chegou agora e o próprio Capitão América, digamos assim, né, o Chris Evans, ele ressuscitou essa declaração. E ele falou que concorda. Como assim? Sente só o que o Chris Evans falou, abre aspas. Eu pensei, você sabe, ele está certo. O personagem é a estrela. Você está lá, mas não sente o peso disso. E aí a gente entra naquele esquema que eu sempre falo com vocês. Os personagens da Marvel têm décadas e décadas de história, galera. Mas décadas, sabe? Tipo, tá muito tempo aí. E eu acho que é realmente muito legal quando eles encontram um ator que vista aquela camisa, que encarne o personagem bacana demais como eles têm feito. Mas o personagem sempre vai ser eterno, o ator não. Galera, assim, eu adoro o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Porra, eu gosto demais desse cara como Homem de Ferro. Foi perfeito, né? Eu adoro o Chris Evans como Capitão América, o Chris Hemsworth como Thor, Hugh Jackman como Wolverine, top demais, né? Christopher Reeve, pra mim, ele é o eterno Superman. Mas a fila tem que andar. Eu falo isso pra vocês, quando eu falo isso, eu encontro rejeição nos comentários. Que isso, não pode substituir jamais. Foi o Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, nunca pode ser substituído. Porra, a fila tem que andar, não tem jeito. Eu concordo que o personagem tem que estar na frente do ator. Eu sou do time que acha que o personagem é acima do ator. Eu sei que tem muita gente que pensa igual a mim nesse momento, mas tem gente que não. Tem gente que acha que o ator está acima do personagem. Não faz o menor sentido. Se fosse assim, não existiria a franquia 007. Parava lá atrás, não parava nem no Sean Connery. Parava antes dele, porque teve um primeiro 007, né? Um primeiro ator. Agora, eu discordo do tom que o Tarantino quis dar a tudo isso, né? Desmerecendo o trabalho dos atores, lógico. Se a gente parar pra pensar, o próprio Christopher Reeve ficou marcado como Superman e não conseguiu outro sucesso. Era um ator ruim? Porra, não era, né?
Mas acontece, ficou marcado pelo Superman. O Michael Keaton, pra mim, pô, foi um Batman top demais, né? Mandou benzaço como Batman e conseguiu ter uma carreira depois. Eu sei que nenhum outro filme estrelado pelo Michael Keaton faturou tanto quanto o primeiro Batman. Mas não dá pra dizer que não seja uma estrela, entende? O Robert Downey Jr., ele era um excelente ator antes do Homem de Ferro, entende? Ficou numa época de baixa e tal. Aí o Jon Favreau, né, que é o Happy Hogan, né, que é o diretor do Homem de Ferro, trouxe ele pro Hollywood de novo, né? E ele fez, porra, entregou pra gente o Homem de Ferro maravilhoso. Mas ele já era um ator super renomado antes daquele período de baixa, né? Aí depois ele fez uma carreira paralela ali, como Sherlock Holmes. Ainda tem muita estrada pela frente, entende? Não ficou marcado somente pelo Homem de Ferro. Pô, ele fez agora o Oppenheimer, entende? O cara faz um filme ruim, que é o do Little, né? E pronto, fica estigmatizado. Olha lá, fora do semi ele não consegue sucesso. Não, não pode, né? Agora, quem correu pra rebater o Chris Evans foi ele. O homem, a lenda, o chefão da Marvel toda, Kevin Feige. Rapaz, eu falei, chegou nele. Você tava esquecendo do Kevin, tá no título do vídeo. O cara ficou sabendo das respostas do Chris Evans e sacou o que o ator estava realmente querendo dizer. O fato, galera, é que o Chris Evans estava sendo humildão. Na moral, humildão. A verdade é essa, o Kevin Feige declarou o seguinte, abre aspas, eu acho que isso é algo que ele disse pra si mesmo, e eu acho que é algo que muitos Vingadores, incluindo Robert Downey Jr., dizia para si mesmo, o que na verdade ajudava em seu processo, mas em certos casos, incluindo o de Chris, não é inteiramente verdade, fecha aspas. E o Kevin Feige ainda emendou o seguinte, abre aspas, eu acho que o mundo sabe que ele fez um trabalho espetacular, e muito disso estava saindo de sua própria cabeça. De muitas maneiras, Chris Evans foi um daqueles pilares adicionais. A casa não estaria de pé hoje se não fosse por ele. E só pra deixar claro, ok? O Chris Evans não tem uma gota de arrependimento por ter sido Capitão América. Muita gente pode achar que, pô, por ele não queria fazer, né? Não, ao contrário. Muitíssimo pelo contrário. Ele só é gratidão pra caraca por esse personagem. O fato dele achar que o personagem era muito maior do que ele na tela é um sinal de devoção, entende? De reconhecimento. Nas palavras do Chris Evans, abre aspas, eu amo desempenhar esse papel, me sinto conectado a isso de uma forma que quando você revisita um personagem tantas vezes, você não consegue evitar de tentar absorver algumas de suas características e se comparar com elas. O cara literalmente se tornou uma pessoa melhor por interpretar o Capitão América, né? Olha isso, cara. Por último, alguém tinha que perguntar, Chris Evans volta como Capitão América? De novo, ele reforçou o seguinte, nunca direi nunca, porque foi uma experiência maravilhosa. E assim, eu acho que subestimar o poder dos filmes de heróis, sabe, menosprezar, dizer que não é cinema, é uma baita sacanagem, é muita falta de sacanagem. É subestimar justamente o trabalho e o carinho de atores gigantes. Existe filme ruim de herói? Sim, infelizmente existe. Existe mais do que eu gostaria, porque eu gostaria que fossem todos bons, né? A gente tá vendo uma época ruim de filme de super-herói. Mas também existem filmes de arte ruins, filmes de drama ruins, filmes policiais ruins. Por que quando o filme de super-herói é ruim, todos os filmes de super-heróis são ruins? Não é assim, né? Você já viu vários filmes que não são de super-heróis ruins, de gêneros diferentes. E nem por isso deixa de ser cinema. Eu acho que filme de super-herói brilha muito quando casa personagem de peso com ator de peso, sabe? Com um ator fantástico, uma história boa ainda por cima. Menosprezar o filme de herói é menosprezar a força do personagem, o talento do ator e o trabalho de um bom roteirista também. Fique esperto, Tarantino. Tu é grande, mas tu não é doido. Agora comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Pra você, vale mais o personagem, o ator ou os dois têm um peso igual? Comentem. Vai ser importante pra caramba o seu comentário. E ó, já deixei pra você escrever aqui, ó. Toca aqui, se inscreve, ativa o sininho. O período bom dos super-heróis vai voltar. Eu sinto aqui, eu tô aqui pra isso. Pra esperar, pra trazer pra vocês, ficar com vocês sempre, full time. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!